natureza ordenada pelo homem e para o homem. O paisagismo não é copiar a natureza, é o que acreditava Burle Marx, artista inquieto, que buscava uma coerência entre a composição do jardim e seu entorno. Ele se tornou um brasileiro emblemático, não só por ser pioneiro defensor do meio ambiente, mas também por valorizar nossa diversidade tropical em projetos que rompiam com o tradicional modelo europeu de fazer jardins no Brasil. Ele trabalhou com Burle Marx por 19 anos, participou de viagens, pesquisas, conheceu o processo criativo e os verdadeiros interesses deste gênio do paisagismo no Brasil. No Almanac, vamos ouvir as histórias de José Tabacon, arquiteto paisagista. O senhor começou a sua carreira no escritório de Burle Marx em 1965. Se tornou sócio e trabalhou lá até 1982. Foi daí que partiu, começou a sua amizade com Burle Marx? Foi. Iniciou-se um pouco depois de eu entrar no escritório. Eu, quando entrei no escritório, eu tive uma surpresa muito grande com relação à questão das viagens de coleta. O Roberto tinha uma preocupação muito grande com ter maiores meios, maiores possibilidades de expressão com plantas, maiores possibilidades de arranjo. Ele dizia, a planta é o material de construção do jardim. Muitas dessas espécies brasileiras ele descobriu lá fora da Europa? O primeiro contato do Burle Marx com flora brasileira foi, ironicamente, no Jardim Botânico de Dahlem, em Berlim. Ele viu plantas coletadas por um botânico chamado Eichler, que fez estufas tropicais no jardim botânico, né? E ele ficou admirado dessas plantas não serem usadas nos jardins brasileiros. Foi então que ele decidiu iniciar uma coleção de plantas que pudessem servir de matrizes para ele usar nos jardins. E ele decidiu mais do que isso, ele decidiu adquirir uma terra, né? Ele comprou esse sítio, que hoje chama Sítio Roberto Burle Marx, para abrigar essa coleção e passou a realizar viagens ao interior do país para coletar plantas que tivessem potencial ornamental. Um dos conceitos básicos de Burle Marx era de livrar nossos jardins do cunho europeu, muito seguido por nós. Ele rompeu com esse modelo europeu. Na realidade, ele foi o criador do jardim brasileiro, do jardim tropical, de um jardim que tivesse características próprias do país e não que fosse imitação dos jardins que se faziam na Europa, que eram um reflexo do fato de aqui no Brasil não existia uma escola de jardinagem. Os jardineiros que trabalhavam no Brasil eram espanhóis, franceses, italianos, portugueses. Então eles traziam da Europa o que eles aprenderam na Europa. E os nossos jardins eram um reflexo disso. Então o Burle Marx pode ser considerado como o criador do jardim moderno brasileiro. Foi ele que abriu esse caminho. Essa coleção que conta um pouco a história da minha vida em busca de uma expressão que eu encontrei na natureza. Então ele valorizava muito o que era nosso, as riquezas naturais do Brasil, mas que isso nos confunda com o naturalismo, né? Porque ele definia bem de que jardim não era imitação da natureza. Isso, ele dizia jardim é a natureza ordenada pelo homem e para o homem, era uma das frases que ele mais usava. E a preocupação dele era mais no sentido de que ele, usando plantas brasileiras, ele tinha maiores possibilidades de ligar o jardim com a paisagem circundante. Se eu pego uma planta, por exemplo... Não que isso tivesse sido uma imitação. Não imitação, era mais uma necessidade de integração. De integração, de não fazer do jardim não parecer um elemento imposto à paisagem, porque ele pensava na paisagem como um todo. Ele disse, eu vou fazer um jardim aqui nessa área, o meu jardim não vai ocupar toda a minha visão, o alcance da minha visão, mas eu quero que esse jardim se prolongue pela paisagem existente. Então, nesse caso, ele precisava de elementos da paisagem natural para compor a paisagem artificial do jardim. A preocupação dele principal era com relação à questão de não cair numa fórmula. Receita de bolo, ou então variações sobre aquele mesmo tema. Ele tinha aquela preocupação. Ele, quando chegava a fazer um croquis ou um estudo de jardim, ele não perguntava
para a gente, assim, você acha que está bonito? Ele perguntava, você acha que está diferente? Então isso mostra bem a preocupação em não ficar se repetindo, né? Eu gostaria na minha vida não cair numa espécie de fórmula de vida. É como se eu não gostaria de hoje eu bebesse vinho, amanhã beber a mesma coisa, comer a mesma coisa. Muitas vezes ele se indignava com um material mal posicionado, uma concepção errada. Frequentemente. Jardim é uma obra sensível, né? Às vezes o próprio vento traz uma semente e nasce uma planta num local indesejado. Né? E muitas vezes os homens também vão lá e plantam. É fácil para um jardineiro, por exemplo, ganhar uma muda e plantar e estragar toda uma intenção de projeto. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem um caso que é emblemático disso aí, o do cactus, que foi plantado na beira da lagoa. Né, uma planta de clima deserto, uma planta de lugar seco, então que era incoerente em termos ecológicos, em termos ambientais, incoerente você botar numa paisagem de umidade uma planta de lugar seco. E ele brigou, assim, muitas vezes, mandou cartas, escreveu cartas para o prefeito de Belo Horizonte, assim, e o cactus continuou lá, provavelmente está lá até hoje. Não foram sensíveis aos apelos. Né? O senhor é responsável pela organização e comentários deste livro, Roberto Buller Marx, Arte e Paisagem. O objetivo é facilitar a percepção das ideias filosóficas de Buller Marx, dos seus pensamentos, mais do que fazer uma análise das obras, pura e simplesmente? A ideia é exatamente essa. Essa ideia, inclusive, nasceu com o Roberto vivo ainda. Nós fizemos, nos anos 80, um livrinho pequeno com alguns textos das conferências. Eram só os textos de algumas das conferências dele. E esse livrinho se esgotou rapidamente. Então a editora manifestou a vontade de fazer uma segunda edição. E nós pensamos na possibilidade dessa segunda edição ser ilustrada, com as ilustrações retratando os conceitos que estavam no corpo das conferências e explicando nas legendas a conceituação toda da ideia, do porquê das coisas. Né? O Roberto era uma pessoa que, embora ele tenha desenvolvido um conhecimento, uma cultura e uma técnica assim, muito complexa para compor jardins, a maneira com que ele explicava isso e como ele aplicava isso era uma maneira bastante simples, sabe? Ele fazia muitas vezes o trabalho quase que narrando, descrevendo o que ele estava fazendo. Nessas ocasiões, no escritório, todo mundo parava de trabalhar e aí para a volta da mesa dele para ouvir, para aprender um pouquinho, porque ele ia descrevendo, vou fazer isso assim aqui por causa disso, eu quero criar uma perspectiva aqui para se ver a casa ao longe, etc. e tal. Então, com isso, muitos dos conceitos dele estavam embutidos nas conferências, mas nem sempre de uma forma assim muito clara. Então, daí eu ter proposto a ele a gente fazer um livro dessa forma. E ele concordou, ele achou ótima a ideia e tal. Só que nós não fizemos, por várias circunstâncias, a coisa não foi feita, ele acabou falecendo. E há 2 anos atrás a editora me procurou e disse, vamos fazer aquele livro agora? Buller Marx se definiu pela pintura. Ele é filho de alemão e pernambucana, tinha 5 irmãos, tinha voz de barítono. Ia até enveredar por esse caminho do canto lírico, né? Não, mas barítono estudou música durante algum tempo, acho que foram 4 anos que ele estudou música, e ele tinha dúvidas entre a profissão como cantor, né, como barítono, cantor lírico e o pintor. Ele também tinha um pendor muito grande, uma tendência muito forte para a pintura. Numa ocasião ele foi à Alemanha por um problema na vista, que a família toda foi, eles foram para tratar da vista, ele tinha um problema na vista, no olho direito, né? E nessa ocasião, quando ele estava voltando da Alemanha, ele viu uma exposição do Van Gogh que foi decisiva. Ele ficou tão emocionado de ver Van Gogh que ele disse, não, eu quero ser pintor.
E aí, quando voltou para o Brasil, entrou para a Escola de Belas Artes, ainda ia entrar para fazer o curso de arquitetura, mas o Lúcio Costa, que era diretor da escola na época, aconselhou a fazer pintura, e ele fez a parte de pintura, né? O que mais seduzia Burle Marx? Era pintura ou fazer os projetos de paisagens? Era uma troca? Existia um fluxo assim, entre as diversas coisas, mas ele era uma pessoa extremamente curioso com relação a qualquer coisa que significasse manifestação de arte. Então, Roberto fez jardins, esculturas, pintura, desenho de joias, planos pintados, que ele fazia muito, ele gostava muito de pintar plano para roupa, ele fez cenário para teatro, ele fez figurinos para ópera, sabe? Ele gostava de experimentar em todas as áreas. Ele poderia ter virado barítono, se alguém dissesse para ele na Alemanha que você canta maravilhosamente, ou se ele não tivesse ido na exposição do Van Gogh, ele poderia ser um cantor. Ele viveu uma época muito efervescente, né? Foi contemporâneo de Cícero Dias, Graciliano Ramos, de No começo, né, em 35, nos anos 30, assim, 34 até 36, eu teve contato com Gilberto Freire, com Graciliano Ramos. Ele me contou uma história curiosa sobre Graciliano Ramos. Eu estava lendo Memórias do Cárcere e a gente estava indo para Venezuela no avião. E ele falou que conhecia o Graciliano Ramos e me contou a seguinte história, que ele queria entrar para o Partido Comunista e procurou o Graciliano Ramos, assim, Graciliano, eu quero entrar para o Partido Comunista. Aí o Graciliano respondeu, Roberto, você não serve para isso, você serve para a arte, você fazendo a sua arte, você já está prestando um grande serviço social, ou está cumprindo um papel social. E desanimou de entrar no partido, porque ele realmente não tinha nenhuma veleidade política, nem nada, né? E ele desistiu. E 2 semanas depois, começou aquela perseguição da polícia do Getúlio, porque tinha havido a intentona comunista no ano anterior, uma caça às bruxas, e prenderam Graciliano, prenderam alguns intelectuais de Recife, acho que Ayrton Carvalho, o Clarival Valadares fugiu, o Burle Marx foi demitido, ele era diretor de parques, desmantelaram, todo o grupo de intelectuais de Pernambuco foi desmantelado, e ele voltou para o Rio. E isso, de uma certa forma, também teve uma influência forte na vida dele, porque ao voltar para o Rio, ele começou a frequentar aulas do Portinari e ajudou a fazer os painéis do Ministério da Educação e Saúde, que é um edifício emblemático para a arquitetura brasileira, na época era Educação e Saúde, né, o Ministério, e pelos jardins. Apesar de Burle Marx não gostar de receitas, nem fórmulas de sucesso, quais são os traços mais marcantes do trabalho dele? As coisas que diferenciam o trabalho de Burle Marx são coisas assim, chave. Primeiro, a que eu já mencionei, que era a busca incessante das plantas. Né? Plantas como material de construção. Assim como o arquiteto procura um material novo para fazer um prédio, ele buscava plantas novas que produzissem efeitos diferentes no jardim. Isso era uma característica forte nele. A outra característica forte nele era a questão da observação. Ele dizia para nós o tempo todo, vocês observem, vocês têm que olhar. A gente fazia uma viagem de coleta de plantas, mas era uma viagem de observação da natureza também. Ele dizia, olha, aquele lago ali, a pedra entra dentro d'água arredondada, você nunca viu uma piscina assim. Por que não pode ter uma piscina assim? Então, aí, de repente, num projeto que aparecia posteriormente, nós podíamos fazer uma piscina como a gente viu aquela pedra lá na Caatinga, em Pernambuco. Entendeu? Então, era a questão da observação. E a terceira coisa era uma busca do conhecimento permanente. Essas viagens, por exemplo, em 80%, 90% delas,
eram convidados botânicos para irem conosco. Tinha alguns historiadores falam do Bruno Marx como um botânico e ele rechaçava essa ideia totalmente. Ele falava, numa das conferências, ele fala textualmente: eu não sou um botânico, eu sou um paisagista que procura conhecimento de botânica aplicado a paisagismo. É bem diferente, ele não é um pesquisador em botânica que estava descobrindo plantas novas. A descoberta das plantas que ele fez foram consequências, não era uma causa. Ele não saía para procurar plantas novas para a ciência, ele saía para procurar plantas que ele pudesse dar no jardim, que tivessem potencial ornamental. Entendeu? Agora, casualmente, algumas plantas eram desconhecidas da ciência e levaram o nome dele. E ele tinha orgulho disso, lógico, qualquer pessoa teria. Para mim, cada planta é uma revelação. No dia que eu perder a curiosidade, eu já estou morrendo. Ele dizia muito assim: todas as plantas são bonitas, não existe uma planta feia, mas a planta em si, ela não tem valor, ela tem valor quando relacionada com as outras, assim como acontece com uma cor ou com uma nota musical. Inclusive, né, tem a série de entrevistas em que perguntar qual é a planta que você gosta mais, e ele disse qual é a nota musical que você gosta mais. Não tem resposta para essa pergunta, né? Só a composição. A planta vale pelo que está em torno dela. Tem que haver um diálogo, você tem que estabelecer relações de volume, de forma, de cor, de textura, dependendo das suas intenções. Isso é ele fazer como ninguém, né? O livro traz muitas fotos de projetos de Bruno Marx, como o Aterro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, Praia de Copacabana. A dimensão da obra é o que define o tamanho do desafio que ela representa? Não representa. Às vezes a gente tem um trabalho pequeno para fazer e ele é muito mais problemático do que uma grande parte dele. Isso depende muito das circunstâncias, das variáveis que tem. Você, às vezes, num parque grande, você tem mais liberdade de composição, menos compromisso do que num pequeno jardim, onde você pode ter um vizinho te olhando, e você precisa de privacidade, ou então um córrego que está numa posição que está dividindo a área ao meio e você queria uma área maior em primeiro plano, uma coisa mais livre, alguma coisa assim. Então, não tem nada a ver com o tamanho, a escala. O que vai variar, o que pode dificultar mais ou menos, são as circunstâncias de cada obra. Porque também tem uma resposta do Bruno Marx que é muito boa, numa entrevista, quando uma jornalista perguntou a ele qual é o seu jardim mais importante, ele respondeu: o último. E ele falou isso assim, na hora, assim, instantaneamente, o último, porque ele tinha isso na cabeça mesmo. O jardim mais importante é o que nós estamos fazendo nesse momento, né? Os que já foram feitos, já estão lá e estão se desenvolvendo. E a outra coisa que é também chave na história do Bruno Marx é que ele não tinha pressa. Quem trabalha com jardim não pode ter pressa. Para ele, a parte de formação do jardim fazia parte do jardim em si, assim, do crescimento. Aí muitos clientes dizem assim: eu queria o jardim pronto para o Natal. Ele diz assim: então é melhor você esperar passar o Natal e a gente começar para o outro Natal, porque não existe nada mais feio do que um jardim recém-plantado. E ele era capaz de plantar, como aconteceu aqui no sítio mesmo, ele plantar uma palmeira que dá floração pela primeira vez, aliás, pela única vez, ela floresce e morre aos 40 ou 50 anos de idade. E ele, com 80 anos, estava plantando essa palmeira e um visitante disse assim: mas o senhor não vai ver a flor? Ele disse: não, eu não vou ver, mas eu já vi flor que outras pessoas plantaram antes. Eu estou plantando essa para os outros verem. Esse sítio tem uma diversidade de plantas que nem ele já não sabia mais. Ele tinha surpresas aqui. Não se sabe, é um número impossível. Às vezes falava assim 5 mil, outras vezes em 4 mil. A gente sabe de algumas famílias, por exemplo, palmeiras,
tem cerca de 250 espécies diferentes. Do Loriácea, que é uma família que não existe em cultivo praticamente, o Jardim Botânico aqui do Rio tem 2 espécies que são cariocas, que dão nas pedreiras do Rio. Aqui no sítio tem 150, porque nós visitamos pedreiras nas serras todas de Minas Gerais, de Goiás, da Bahia e do Espírito Santo, coletando essas plantas. Então tem uma coleção muito significativa aqui em planta brasileira. E com a ideia de usar em jardim, é lógico. Né? A ideia era de ter matrizes. Apesar de ser um apaixonado pelas plantas e flores, Burle Marx não acreditava que a profusão delas seria a solução para os espaços, né? Não, ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Ele tentava enxugar o máximo possível. No livro tem um exemplo muito interessante disso, que é o santuário lá de Bom Jesus. De Matosinhos e Congonhas do Campo, exatamente. Que ele transformou uma área que tinha... Era um jardim que existia, unindo as capelas do Aleijadinho, um jardim que foi feito aleatoriamente, lá por alguém da cidade ou pela prefeitura, e outros jardineiros foram contribuindo, aquilo virou o que ele chamava de jardim de posto de gasolina de rodovia. Era a definição dele. Né? Aquele jardim assim, aquela confusão que você não consegue, você vê muita planta, muita coisa, mas o jardim fez com que as capelas ficassem num plano inteiramente secundário. Perderam totalmente a importância que elas tinham. E ele reclamava disso, assim, toda oportunidade que ele tinha, encontrava alguém do patrimônio histórico, falava sobre Congonhas do Campo. Numa conferência ele incluía a questão de Congonhas do Campo, até que o SPAM na época, né, Secretaria na época, solicitou que a gente fizesse um projeto para lá. E nós fizemos um projeto que era limpar aquilo ali, foi feito um gramado para valorizar as capelas. Um gramado e um piso empedrado, que era o caminho para ligar as capelas, e a vegetação de maior porte ficava por trás das capelas, de forma a isolar um pouquinho a arquitetura da cidade, que é a arquitetura mais atual, das capelas, e valorizando. Quando você vai fazer um jardim em torno de um monumento tombado, o jardim é um ator secundário na história. O monumento é o principal, deve ser o dominante no conjunto. Então o jardim é complementar, ele entra como complementar. Com toda essa bagagem, essa convivência com Burle Marx, fica difícil se livrar, não, porque não é necessário se livrar, mas superar as influências que ele teve no seu trabalho? É difícil porque você tem uma influência muito forte, 17 anos é muito tempo. Mesmo as pessoas que trabalharam menos tempo lá, colegas que eu encontro, né, a gente troca ideias sobre esse fato, assim, da gente propor, porque essa era a própria ideia do Roberto. Ele não gostaria de saber que nós estamos fazendo jardins que são imitações das composições de Burle Marx. Ele gostaria de saber que a gente continuou o que ele vinha fazendo, que era tentar evoluir, tentar propor coisas novas e manter a atividade em franca evolução. La donna nobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una nobile